Aí, você tá na Praça Paris fazendo um cardio, do nada, a patrulha desce, amigo. É Rio de Janeiro. E aí, guerreiros? Tranquilo? Estamos aqui na Praça Paris, Rio de Janeiro, bairro da Glória, voltando do treino, fazendo um cardio aqui com a Tornado Laranja. Tô pensando em chamar esse quadro aqui de Ricardio em Paris. Durante o cardio a gente sempre tem um tempo de fazer uma reflexão e eu queria trazer para vocês hoje, guerreiros, uma reflexão sobre o sparring, que nada mais é do que a parte de treino de luta dentro da arte marcial. Como vocês sabem, eu sou instrutor de taekwondo tradicional, o sparring é algo fundamental no nosso trabalho. Todo aluno, desde a faixa branca, ele já vai ter que fazer algum tipo de sparring, já vai ter que aprender, né, a desferir golpes e também, principalmente, receber golpes, né? Lutar não é só bater, também é apanhar. E é importante que esse treino ele seja algo estruturado, pensado, científico, preparado, principalmente preparado. Porque agora nós vamos entrar em alguns gargalos dessa questão. Quando você fala para um aluno que está entrando para fazer uma arte marcial que ele vai fazer sparring, existem tipos e tipos de artes marciais e de lutas. Algumas mais contundentes e outras menos contundentes. O taekwondo tradicional, ele utiliza soco e chute, então é bastante contundente, com bastante potência. Se não for trabalhado de forma gradativa, de forma que leve o aluno a poder chegar num nível técnico de uma pancada mais contundente, se for algo traumático, se for algo rápido, que seja jogado o aluno na fogueira, isso não vai funcionar. Eu já vi muitos instrutores tentarem fazer isso, via de regra, não funciona. Por melhor que o aluno seja, por mais striker que ele seja, ele quer ser profissional de luta. Ele tem um tempo, ele tem um prazo de alto desempenho. Mesmo alguém que trabalha em alto desempenho tem um prazo muito curto para aquela rotação máxima em termos de luta. E isso a gente está falando de 5% da população, que é quem efetivamente vai se tornar um lutador profissional ou um assíduo competidor de luta. A maioria dos instrutores acaba focando naqueles 5%, 3% de competidores e modelando o treino para aquele cara, sendo que a maioria esmagadora não é esse cara. A arte marcial, ela serve para todo mundo, só que tem que ser adaptada para aquele indivíduo. Não dá para você querer colocar uma pessoa de 50 anos, seja homem, seja mulher, de 60 anos, esse cara não pode fazer arte marcial porque não vai ter o alto desempenho. Isso é besteira. Você tem que ter uma adaptação no seu treino para você levar aquele aluno ao melhor ponto dele. Aquele aluno com certeza tem um teto. O ideal é você trabalhar de forma a encontrar esse teto e fazer com que ele evolua dentro desse teto e não aterrorizar ele, já metendo porrada nele na primeira semana ou colocando ele para treinar com o cara mais sanguinolento da academia que vai espancar ele. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi, por exemplo, poderia passar a noite inteira contando história aqui. Já vi quando eu era faixa amarela, chegou um faixa preta que estava parado no treino, e aí o faixa preta substituto do professor, o professor viajou, o faixa preta substituto fala, porrada. O cara é faixa preta, mas ele tá parado. Esse aluno que foi fazer aula experimental. Aí ele foi lutar com o cara não é otário, é faixa preta, conseguiu acertar uns golpes nele, só que ele estava tendo uma aula experimental, ele estava retornando, 50 e tantos anos de idade. E o cara que estava dando aula, o substituto, foi lá e sentou a mamona nele, fez o nariz do cara sangrar. Obviamente o cara não voltou, o instrutor titular, quando retornou, estava com esse prejuízo na mão, que ele não tinha causado. Mas ele colocou um cara, despreparado ali. Meu amigo, é o que mais acontece. É o que mais acontece por aí. Realidade do mundo. A gente está trabalhando na realidade ou na fantasia? É Disney isso aqui? Não, é Praça Paris, Rio de Janeiro. Não é Disney. Então vamos falar a realidade do mundo. Deixa eu até dar uma mirada aqui para trás. Você pode estar se perguntando, né? Vem cá, você fala tanto de defesa pessoal para não ficar dando mole aí com o celular, e você tá aí, com o celular dando bote aí no centro da cidade, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, né? Amigo, vem zumbi, vem tentar. Só aqui eu tenho 3 camadas de bateria antiaérea, de antídotos anti-zumbi e de amuletos da sorte, que eles vão ter que lidar antes de eu ter que encostar neles. Então, assim, vem zumbi. Mas,
Obviamente, não recomendo isso, não faça isso aí na sua casa. Retornando, sparring. 95% de vocês que estão assistindo isso daqui só querem aprender, só querem treinar, ter um local para poder fazer uma atividade, às vezes mesmo que seja mais contundente, uma luta, uma arte marcial, porque gosta da filosofia, mas você não quer ficar indo para lá ser espancado. Você não quer ir para lá, sair de olho roxo, porque no dia seguinte você pode ter uma reunião ou no seu trabalho isso vai te prejudicar. O instrutor, ele tem que ter essa noção. Digo para vocês, muitos não têm. E além disso, a responsabilidade também é sua. Você é responsável por pesquisar um médico. Você é responsável, se você precisar de um advogado, por pesquisar. Se você quiser comprar um carro, você vai pesquisar. E se você não pesquisa, você vai comprar mal. E se você comprar mal, quem paga o prejuízo é você. Você também tem a sua responsabilidade na hora de adquirir uma arte marcial. Você tem que ver se com quem você está lidando é de confiança. Qual é o histórico daquele dojan? Qual é o histórico daquele profissional? Você conversou com os atuais clientes dele? Você pesquisou na internet? É sua responsabilidade fazer esse trabalho de pesquisa, porque é o seu rosto, é o seu osso, é a sua carne, é o seu trabalho, é o seu dinheiro. Às vezes você está contratando para um filho, para uma esposa. Você tem que tomar cuidado, é igual médico. Arte marcial não é brincadeira. Conheço muita gente que seguiu muito bem, nunca teve nenhum problema, e conheço muita gente que contratou problema porque não sabia onde estava se metendo e encontrou profissionais ou acidentes que acontecem. Eu, por exemplo, prezo muito pela segurança do aluno, para que ele tenha longevidade naquela atividade. Se ele gostou do taekwondo tradicional e somente um treino de segurança, mesmo às vezes contra a vontade do aluno, o aluno quer, não, quero fazer, quer acontecer, o instrutor não pode se empolgar, e eu vejo instrutores que se empolgam. Não, calma, tem o seu caminho, tudo dentro do seu tempo. Por quê? O aluno empolgado se machuca, ele não fala, não, eu estava empolgado, a culpa foi minha, ele não vai falar isso. Primeira coisa que ele vai fazer, e vai olhar para sua cara com cara de condenação. É sempre assim. Então, o instrutor é o responsável, não é o aluno. O aluno não conhece o limite dele. Quem conhece é o instrutor, dado os sinais físicos e emocionais que o aluno apresenta durante a atividade. Eu já tive aluno que falava que fazia MMA, foi fazer uma aula experimental e passou mal no meio do treino. É Rio de Janeiro, a qualquer momento as sirenes podem entrar em qualquer lugar. Estamos na pracinha aqui, a sirene aí, ó. Sabe o que é isso? São os zumbis. Como todo mundo sabe, o Rio de Janeiro tem uma epidemia de zumbis, que aqui foi o ponto zero. Você que gosta de arte marcial, quer fazer sparring, pesquisa, encontre um profissional decente para que você possa não entrar numa fria. Tudo depende de você fazer essa pesquisa, que o instrutor, às vezes ele tem a boa vontade, mas é você que está colocando, né, a sua integridade ali naquele treino. E se você quiser saber mais do taekwondo tradicional, rtkd.com.br. Curte, compartilha, gostou, like, não gostou, dislike. Taekwondo, até a próxima. É bonita, mas tem que estar ligado no zumbi, atividade dobrada, meu.